A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 20, aonde lemos: Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. Olha que verso interessante aqui. Paulo lista uma quantidade de vasos que pode haver numa casa. Vasos de ouro. Era comum ter vasos de ouro que guardavam uma preciosidade, o próprio ouro ali. Também vasos de prata. Normalmente esses vasos de ouro e de prata eram usados para se colocar líquidos. Punha-se em vasos de prata, muitas vezes até a própria bebida do vinho. Mas também de pau. O que se punha em vaso de pau? Normalmente punha-se plantas. Naqueles vasos de pau plantava-se alguma coisa e colocava plantas. E de barro? De barro servia para várias coisas, inclusive alguns escondiam tesouros em vasos de barro. Paulo diz que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. E Paulo também menciona vasos de honra, uns para honra e outros para desonra. Olha aí, havia vaso também para desonra. Talvez alguns vasos se punha coisas imundas, então esses eram para desonra. E próximo verso, Paulo vai falar de vaso de honra, dizendo: de sorte que se alguém purifica dessas coisas, será vaso para honra. Portanto, vaso de honra era vaso purificado. E Paulo diz: para honra, santificado, idôneo, para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Aqui Paulo faz a comparação dos vasos que há em uma casa com a casa de Deus, e dizendo que nós devemos ser vaso para honra, santificado, idôneo, preparado para o uso do Senhor e para toda boa obra. Quero falar no dia de hoje sobre 12 vasos na Bíblia. Só aqui no verso 20 de 2 Timóteo, capítulo 2, temos vasos de ouro. Primeiro, vasos de ouro. Temos também vasos de prata. Temos também vasos de pau. Tem vaso de pau. E tem gente que é pau para toda obra. Vaso de pau. Temos vasos de barro. Vasos de barro. Olha só, vasos de ouro, vasos de prata, vasos de pau, vasos de barro. E como ele fala, uns para honra, e mostra no próximo verso, vaso para honra, então, vasos de honra. Que nós possamos ser vasos de honra nas mãos do Senhor. Vasos de honra. E que jamais venhamos ser vasos de desonra. Vasos de desonra causam escândalo no Evangelho, mas nós que sejamos vasos de honra para o Senhor e jamais vasos de desonra. Vamos para Romanos. Romanos, Paulo, nessa carta, também fala sobre vasos. Romanos, capítulo 9, versículo de número 22, nós vamos ler sobre esses vasos. Eu vou ler o 21, só para dar contexto. Ora, diz assim: não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Tá vendo? Aí Paulo menciona novamente vaso para honra e vaso para desonra. E agora, Romanos 9, 22, ele diz: e que direis se Deus, quando mostrar a sua ira e der a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira?
Uau, tem vasos que são da ira. E Paulo vai dizer preparados para a perdição. Há vasos da ira de Deus que estão preparados para a perdição. Que não seja eu e você um vaso da ira de Deus, mas que nós sejamos vasos da misericórdia, verso 23, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Olha aí, vasos de misericórdia, para que a glória que já dantes preparou. Vasos da ira e vasos de misericórdia. Vasos de ouro, vasos de prata, vasos de pau, vasos de barro, vasos de honra, vasos de desonra, vasos da ira, vasos de misericórdia. Vamos a Marcos, capítulo de número 7, Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 4, aonde lemos: e quando voltam do mercado, se não se lavarem, não come, falando dos fariseus. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal. Vasos de metal. Vasos de metal podia ser de bronze, de ouro, de prata, conforme já falamos. Vasos de metal. E as camas, os fariseus tinham toda uma forma de purificação e tinham vasos de metal em casa. Marcos, capítulo 14, versículo 3, lemos uma linda história de um jantar em Betânia. Estando ele em Betânia, sentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro. Um vaso de alabastro. Olha que vaso maravilhoso, com unguento de nardo puro de muito preço. E quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Ah, que vaso de alabastro foi derramado sobre o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor disse que aonde o evangelho fosse pregado, se mencionaria o que essa mulher fez. Vaso de alabastro. Vamos a Hebreus, capítulo 9, versículo de número 21. Hebreus 9, 21, lemos: e semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. No tabernáculo havia vasos do ministério. Na casa de Deus há também vasos do ministério. E, para terminar, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 15. Disse, porém, o Senhor: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e do rei e dos filhos de Israel. Oh, que Deus nos abençoe, que nós sejamos vasos escolhidos para levar o nome do Senhor. 12 vasos na Bíblia, há muito mais, mas eu mencionei apenas 12. Vasos de ouro, vasos de prata, vasos de pau, vasos de barro, vasos de honra, vasos de desonra, vasos da ira, vasos de misericórdia, vasos de metal, vaso de alabastro, vasos de ministério, vaso escolhido. Que sejamos um vaso escolhido pelo Senhor. Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, clique no playlist. Ali você encontra 259 pastas com mais de 7.790 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.